Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, né? Vamos continuar falando sobre a Grécia, né? Na semana passada nós falamos sobre os filósofos, né? E os discípulos de Sócrates, né? Que Sócrates é o filósofo mais importante daquela época, tanto que ele divide a filosofia em pré-socráticos, antes dele, que na verdade nem seriam antes, seriam até contemporâneos, e após Sócrates, né? É que ele unifica uma série de ideias, né? Inclusive através de um dos mais famosos trechos, né? Que se chama o mito da caverna. O mito da caverna é um trecho que está no livro República, escrito por Platão, em que Sócrates consegue, através de um diálogo fictício, né, imaginado por Platão, né, explicar as verdades sensoriais e as verdades ideais, né? Eu vou tomar liberdade, na medida que nós não temos nenhum compromisso de cronograma, de inclusive ler o mito da caverna para que muitos de vocês tenham contato, aqueles que não o conhecem, né? Então vamos lá. Primeiro o trecho do próprio Emmanuel, né? Os discípulos. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível da alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Veja, Sócrates não deixou nada escrito, tudo que nós conhecemos dele é através dos discípulos, principalmente de Platão, e Platão acabou misturando alguns conceitos próprios ao de Sócrates, e quando ele coloca que ele se enveredou pela política justamente porque ele entendia, entre outras coisas, que os políticos deveriam ser os filósofos e, portanto, ele, que tinha uma aspiração íntima de ser um governante, se credenciava a esse título, né? E com isso, tudo que nós temos sobre Sócrates veio através deles. E, portanto, nós temos que passar uma peneirinha aí para não absorver tudo como sendo de Sócrates, né? Continua, Emmanuel. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Sócrates, né, já foi discípulo de Anaxágora, né, e Platão era discípulo de Sócrates e Aristóteles era discípulo de Platão, né? Desta época se destacam basicamente esses dois, Platão, Sócrates e Aristóteles. Aristóteles já tem uma visão de contraponto a Platão, né? Se Platão e Sócrates tinham um viés ideal,
de realidade do que está no mundo das ideias, Aristóteles já é mais realista. Ele, como filho de médico, ele categorizava todas as coisas, ele era mais presente no que existia, né? E isso se denota no conceito de amor, né? Não existe a palavra amor. Então, para Platão e Sócrates, amor era desejo, era por aquilo que eu não tenho. Já Aristóteles era o amor que se chama amor-filia, que é por aquilo que eu já tenho. Eu tenho que amar aquilo que eu já conquistei e não ficar almejando algo que eu não tenho. Só para vocês terem uma ideia de como eram esses contrapontos. O importante aqui, eu entendo que seria esse mito da caverna, né? Que também nos chegou através de fragmentos, são apenas pedaços, que eu vou ler aqui para que a gente possa, inclusive, discutir um pouquinho, né? Então, o mito da caverna é um diálogo que Sócrates estabelece com Glauco, é um diálogo imaginário, né? Porque quem escreveu isso foi Platão, então ele está imaginando Sócrates conversando com Glauco. Por que conversando? Porque é a ideia do diálogo para se atingir as coisas, né? O conhecimento. As coisas aqui são os conhecimentos, né? Então começa assim, Sócrates. Depois disso, continuei. Compara a nossa natureza, conforme seja ou não educada, com a seguinte situação. Imagina homens em uma morada subterrânea, em forma de caverna, provida de uma única entrada com vista para a luz, em toda a sua largura. Encontram-se nesse lugar, desde pequenos, pernas e pescoço amarrados com cadeias, de forma que são forçados a ali permanecer e a olhar apenas para a frente, impossibilitados, como se acham pelas cadeias, de virar a cabeça. A luz de um fogo aceso a grande distância brilha no alto e por trás deles. Entre os prisioneiros e o foco de luz, há um caminho que passa por cima, ao longo do qual imagina agora um murozinho, à maneira de tabique, que os pelotiqueiros levantam entre eles e o público, e por cima do qual executam suas habilidades. Deu para imaginar a cena? É uma fileira, as pessoas amarradas umas às outras, né, seguindo em fila indiana, que chamaríamos hoje. Nas costas eles carregam uma série de objetos, né? De forma que eu só consigo ver o objeto de quem está à minha frente, mas não consigo ver o objeto que está nas minhas costas. E uma luz artificial, uma tocha acesa atrás, que na verdade mostra a sombra daqueles objetos que eu carrego. Né? Eu não vejo os objetos que carrego, ao contrário, eu só vejo as projeções. É esse o primeiro parágrafo aqui. Aí Glauco responde, figuro tudo isso, respondeu, quer dizer, imagino tudo isso. E continua Sócrates. Observe então, ao comprido desse murozinho, quer dizer, a parede, né? Homens a carregar toda a sorte de utensílios que ultrapassam a altura do muro, e também estátuas e figuras de animais de pedra ou de madeira, bem como objetos da mais variada espécie. Como é natural desses carregadores, uns conversam e outros se mantêm calados. Glauco coloca, imagens muito estranhas, disse, como também prisioneiros de que falas. Sócrates, parecem-se conosco, respondi. Para começar, achas mesmo que, em semelhante situação, poderiam ver deles próprios e dos vizinhos alguma coisa além da sombra projetada pelo fogo na parede da caverna que lhes fica em frente? Então, justamente, ele está colocando, né, que apesar das conversas, dos diálogos, as percepções são limitadíssimas. Mal consigo ver o que está naquele que carrega na frente, muito menos o que eu mesmo carrego, né? Tendo deles apenas a sombra, apenas as projeções. Continua.
De que jeito, Glauco, né? De que jeito, perguntou, se a vida inteira não consegue mexer a cabeça? Mais essa limitação, né? Sócrates, e com relação aos objetos transportados, não acontecerá a mesma coisa? Glauco, como não? Sócrates, logo, se fossem capazes de conservar, não acreditas que pensariam estar designados pelo nome certo tudo o que vem? Mais ou menos assim, né? Se eles não se acham donos da verdade ao saber que estão carregando uma cadeira, um vaso, uma estátua, né? Eles se sentem seguros de que estão realmente carregando aquilo, quando na verdade eles só conseguem perceber disso apenas sombras. Glauco coloca, necessariamente. E Sócrates, e se no fundo da prisão se fizesse também ouvir um eco? Sempre que falasse alguma das estátuas, não achas que eles só poderiam atribuir às sombras em desfile? Veja, ele vai além da visão também à audição, né? Tudo que a gente ouve são reflexos daquilo que a gente acha que é verdadeiro, né? Mas se o eco vem do fundo, eu posso até imaginar que uma estátua está falando, né? Já que a percepção ela é imperfeita, né? Glauco, sim, por Zeus, exclamou. Sócrates, de qualquer forma, continuei, para semelhante gente, a verdade consistiria apenas a da sombra dos objetos fabricados. É mais do que certo, respondeu. Então, para as pessoas que estão carregando essas coisas e ouvindo e vendo as sombras, para elas isso é a verdade, né? E vão morrer por isso, né? Vão jurar por isso, porque é isso que elas conseguem perceber. Continua Sócrates. Considera agora, desculpe, lhe disse, quais seriam as consequências da libertação desses homens, depois de curados de suas cadeias e imaginações? Se as coisas se passassem do seguinte modo, vindo a ser um deles libertado e obrigado imediatamente a levantar-se, a virar o pescoço, andar e olhar em direção à luz. Não apenas tudo isso lhe causaria dor, como também o deslumbramento o impediria de ver os objetos, cujas sombras até então ele enxergava. Como achas que responderia a quem lhe afirmasse que tudo que ele vira até ali não passava de brinquedo e que somente agora, por mais próximo da realidade e ter o rosto voltado para o que é mais real, é que ele via com maior exatidão? E também, se o interlocutor lhe mostrasse os objetos, à medida que fossem desfilando e o obrigasse, à custa de perguntas, a designá-los pelos nomes? Não te parece que ele ficaria atrapalhando e imaginaria ser mais verdadeiro tudo o que ele vira até então do que quanto naquele instante lhe mostravam? Olha que interessante. Então, quem é esse que se liberta? Quem é esse que quebra as amarras, consegue deixar de ficar olhando para as sombras, levanta a cabeça, olha os objetos como são, se dirigem para a porta da caverna, olham a luz própria? Quem é esse que se liberta? O filósofo, né? E o que é o filósofo? Quem é o filósofo? É aquele que pensa, é aquele que através da razão não se limita às percepções do próprio corpo. É esse o significado dele. E como é que Sócrates coloca? Através, novamente, de se atingir pela razão e pelo diálogo, extrair de dentro de si mesmo o conhecimento. Eu sei que vocês vão falar assim, mas eu li isso aqui e não foi isso que eu entendi. Sem dúvida, isso tudo que a gente está falando é depois de leitura de várias interpretações, porque é um dos trechos mais estudados na humanidade, em que várias pessoas, vários pensadores outros, trouxeram essas explicações.
Eu sei que para gente que é na primeira vez que lê, fala, não vou tão longe. Não tem importância, não é isso mesmo. Mas é por isso que nós vamos trocando as figurinhas aqui. É interessante que vocês tenham a oportunidade de ler isso. Eu vou deixar só um trecho aqui no site, né? Mas na internet vocês acham aí, põe aí o mito da caverna, né? De Sócrates. E aí vocês vão ter oportunidade de refletir sobre isso. Existem livros só sobre esse mito, né? A explicação desses mitos. E continua um pouco mais. Glauco, muito mais verdadeiros as explicações a noção de quem se libertou. E continua ainda. Sócrates, e no caso de forçarem o olhar para a luz, não sentiria a dor nos olhos e não correria para junto das coisas que lhe era possível contemplar, certo de serem todas elas mais claras do que as que lhe então apresentavam? Ele fala aqui do esforço em se libertar das impressões, né? Que não é simples, isso provoca dor mesmo, provoca turbulência, provoca incômodo. Incômodo esse que inclusive fez com que ele fosse condenado, né? Lembrando lá que ele foi condenado à morte por ser ímpio, né? Não acreditar nos deuses e por perverter a juventude. Como? Através desses diálogos aqui. Glauco responde, isso mesmo, disse Sócrates. E agora, perguntei, se o arrastassem à força pela rampa rude e empinada e não o largassem, enquanto não houvessem alcançado a luz do sol, não te parece que sofreria bastante e se revoltaria por ver-se tratado daquele modo? E depois de estar no claro, não ficaria com a vista ofuscada, sem enxergar nada do que fosse então indicado como verdadeiro? De fato, respondeu Glauco, pelo menos no começo. E Sócrates continua. Precisaria, creio, habituar-se para poder contemplar o mundo superior. De início, perceberia mais facilmente as sombras, ao depois, as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água. Por último, os objetos, e no rato deles, o que se encontra no céu e o próprio céu. Porém, sempre enxergando com mais facilidade durante a noite, à luz da lua e das estrelas, do que de dia ao sol com todo o seu fulgor. Não há dúvida, diz Glauco. Sócrates, finalmente, segundo penso, também o sol não na água ou sua imagem refletida em qualquer lugar, mas no lugar certo, que ele poderia ver e contemplar tal como é mesmo, necessariamente. De raciocínio em raciocínio, de Sócrates, chegaria à conclusão de que o Sol é que produz as estações e tudo dirige no espaço invisível, e que, de algum modo, é a causa do que ele e seus companheiros estão habituados a distinguir. Glauco coloca, é evidente, respondeu, que depois de tudo, ele concluiria dessa maneira. Sócrates, então, quando se lembrasse da sua primitiva morada, lá na caverna, da sabedoria lá reinante dos companheiros de prisão, não te parece que se felicitaria pela mudança e lastimaria a sorte deles todos? Sem dúvida, disse Glauco. E ele avança, né? É o diálogo. E as honrarias e os elogios distribuídos entre eles mesmos, os prêmios para quem percebesse com mais nitidez, as imagens em desfile e se lembrasse com exatidão do que costumava aparecer em primeiro lugar, ou por último, ou concomitantemente, e que por isso ficasse em condições de prever o que iria dar-se. Acreditas que semelhante indivíduo tivesse saudades do outro tempo, ou invejasse o que entre eles fossem alvo de distinções ou fizessem parte do governo? Ou com que ele se passaria aquilo de Homero? Pois preferiria viver empregado em trabalhos de campo, sob um senhor sem recursos, e vir a sofrer seja o que for, a voltar para semelhantes ilusões e viver a antiga vida? Glauco,
É também o que penso, respondeu. Aguentaria tudo para não voltar a viver daquele jeito. Sócrates, considera também o seguinte, lhe falei. Se esse indivíduo baixasse de novo para ir sentar-se em seu antigo lugar, não ficaria com os olhos obnubilados pelas trevas por vir da luz do sol tão de repente? Sem dúvida, respondeu. E Sócrates, para finalizar. E se tivesse de competir outra vez a respeito das sombras com que aqueles eternos prisioneiros, quando ainda se ressentisse da fraqueza da vista, por não se ter habituado com o escuro, o que não exigiria pouco tempo, não se tornaria objeto de galhofa dos outros, e não diriam entre esses que o passeio lá por cima lhe estragara a vista e que não valia a pena sequer tentar aquela subida? E se porventura ele procurasse libertá-los e conduzi-los para cima, caso fosse possível aos outros fazer uso das mãos e matá-lo, não lhe tirariam a vida? Com certeza, respondeu Glauco. Perceberam? Então, o mundo das sombras, o mundo dentro da caverna é o mundo que vivemos, né? Onde uns enxergam um pouquinho melhor as sombras do que os outros, se iludem, se dão medalhas, se veneram, né? São os títulos. E aí um se liberta, que é o pensador, é quem pensa, vai até a luz, né, que é o mundo do bem, o mundo das ideias, e depois volta para libertar os demais. O que farão os líderes da caverna? Vão aceitar a libertação e perder seus títulos? Não, com certeza usarão das mãos para matá-lo e lhe tirarem a vida. Né? Perceberam que é um precursor de Jesus? Isso foi falado 500 anos antes de Cristo. Né? Ele conseguiu idealizar uma historieta, né? Vamos assim chamar, né? Sem nenhuma conotação pejorativa, mas que representou a vida dele, Sócrates, e a própria vida de Jesus. Muito bem. Qual é o passo que Sócrates coloca? O mundo das ideias, né? Que na verdade é que o mundo corpóreo ele é apenas um reflexo, ele é uma sombra do mundo verdadeiro, que é o mundo das ideias, o mundo ideal, né? Que é o mundo espiritual. É claro que mesmo dentro do movimento espírita há muitos que dizem que o que Sócrates colocava como o mundo das ideias, mundo ideal, não era um mundo dos espíritos, mas isso é uma discussão acadêmica, né? O que importa aqui é o espírito, não as palavras, né? A ideia, né, sem precisões filosóficas, é que ele trouxe que o que vivemos é uma pálida imagem, enquanto que a matriz, o verdadeiro, a pátria espiritual é quem representa a verdade. Na semana que vem continuamos. Prazer em revê-los. Jesus esteja junto ao coração de cada um. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 19, A fé que transporta montanhas. Parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo isso o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim.
Mateus capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas, quando analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixarão cair como presas dos maus espíritos. Então vejam que esse trecho do Evangelho nos alerta à condição primordial que cada um de nós, espíritos criados por Deus para a evolução, temos quando estamos encarnados, que é a possibilidade de fazer o bem, que é a mediunidade. Uma vez encarnados, temos cada um de nós a condição de perceber o plano espiritual, de sentir o plano espiritual. Cabe a nós sintonizarmos com as coisas salutares, as ideias boas, os pensamentos bons, estarmos ali cada vez mais afinados com Jesus, e aí seremos médiuns, não importando o tipo de mediunidade, seremos aqueles inspirados pelo plano superior às ações que devemos ali propagar durante a nossa experiência no corpo. Devemos então estar, se assim fizermos esta sintonia com Jesus, com a espiritualidade amiga, estarmos sendo sempre intuídos e inspirados nas nossas ações, pensamentos, e na hora da dificuldade haveremos de conseguir apoio desses irmãos maiores para a nossa reforma íntima, que é para isso que encarnamos,
para, através das provas, das reparações, das expiações que viemos ali para cumprir, possamos ir também nos reformando moralmente, buscando recursos para estarmos melhor. Nós vamos agora para o livro da Esperança de Emmanuel, psicografado pelo Chico, nos traz a mensagem no item 64, médiuns de toda parte. E, a princípio, temos um trechinho do Evangelho, abre aspas, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Jesus, João, versículos 17 e 18. E mais um, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Capítulo 19, item 9. Emmanuel inicia nos trazendo o trecho que lemos dessa parte do Evangelho. Vamos repeti-lo, abre aspas. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Daí, serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos de renovação social, cabendo-lhes missão especialíssima, são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja ali alimento farto. Existem por toda parte entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam em serviço dos interesses mundanos, se ao invés de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são compatíveis à figueira estéril. Fecha aspas. Nos diz Emmanuel, essas considerações tão ricas de oportunidade, à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade, não são nossas. São conceitos textuais de Allan Kardec no item 10 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito há quase um século. Os médiuns são legiões, funcionam aos milhares em todos os pontos do globo terrestre, seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos. Todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si próprios. Acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir desse modo que situar a mediunidade na formação do bem de todos, ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes, é escolha de cada um. Então, Emmanuel nos traz aqui mais um alerta, que possamos nos conhecer, perceber como está essa nossa sensibilidade. Aqui estamos nos sintonizando e que frutos estão sendo ali gerados por conta da nossa sintonia espiritual, da nossa mediunidade, seja ela qual grau estiver. E para finalizar o dia de hoje desse estudo, nós vamos para o livro Alerta, psicografado pelo Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, item 21, com fé e esperança. Que esses são dias de transição moral e de crescimento espiritual do planeta? Não tenhas dúvida. Face à circunstância
que te surpreendas com a paisagem emocional aflitiva que se apresenta entre os homens em toda parte. Angústia e insatisfação gerando situações lamentáveis, enquanto a violência e a agressividade produzindo loucura e crime. Não apenas isso. Estados da alma inquietantes dominam larga faixa da humanidade como decorrência de fatores socioeconômicos e psicológicos que atestam a precariedade dos valores sobre os quais foi erguido o aparente sucesso da inteligência, ora aplicada nas conquistas externas, sem o apoio do sentimento voltado para o bem. Outro sim, neste momento, é mais ostensivo o intercâmbio inconsciente, embora com os espíritos desencarnados e em aturdimento. As complexas cargas de informações negativas deprimentes assulam os desajustes de várias espécie e o apressar das horas conclama o prazer excessivo em detrimento da paz, lavrada em base do dever retamente cumprido e do amor superiormente vivido. Surgem momentos em que supões não mais poder suportar a situação desesperadora. Todos se te parecem adversários ou se te afiguram ingratos. Fazes rápida avaliação das tuas atividades e a colheita se te apresenta de pequena monta ao que consideras um grande investimento de tua parte. A mente descontrolada nega-se a fixar os ensinos edificantes e a afetividade recusa-te a largar o campo das relações, receando apodos, rejeições, abandonos. Tens estado a considerar apenas o que é prejudicial, sem te dares contas de que, insensivelmente, sintonizas com aqueles cujo comportamento lamentas, merecendo desconsideração. Em todo o processo de crescimento surgem situações não esperadas, por melhor se programem os desdobramentos dos fatores propiciatórios a tal fatalidade. Cumpre, porém, não te permitires colheita de azedume, nem rescaldo de pessimismo. A nau humana não se encontra no oceano do progresso à matroca, rumando para o sossobro. Jesus comanda o destino da terra e as soberanas leis de Deus velam pela destinação gloriosa da criação. Sai da colocação negativa e segue a marcha do amor. Há emoções de santificação em renúncias e sacrifícios conjugados para a felicidade geral. Contribui com a tua cota de bondade e de otimismo, acendendo luzes antes que deblaterando nas sombras, ajudando ao invés de reivindicares auxílio, esclarecendo em vez de reclamares contra a ignorância, desculpando sem escogitares de receber compreensão, edificando o amor nas almas ao invés de demolires com os camartelos do mal-estar e da revolta. Tenha em mente que, inobstante a noite escura, o sol prossegue brilhando, sustentando a vida e mantendo o equilíbrio gravitacional do sistema, apesar de não ser visto. Prossegue, portanto, com fé e esperança. Finalizamos aqui com as palavras sábias de Joana de Ângeles, que nos alerta, como o próprio nome do livro diz, ao cuidado com as nossas sintonias mediante as provações dos dias de hoje, as vivências, aos vínculos que muitas vezes nos levam a rebaixar ali ao nosso grau dos sentimentos. Então, não conseguimos manter os sentimentos elevados, rebaixando-os moralmente, muitas vezes com sentimento de desesperança, com sentimento de ódio, de angústia que nos aperta o peito,
de falta de fé, que possamos estar alertas, como esse livro maravilhoso nos conclama, que possamos nos lembrar que Jesus está no leme dessa nau, como nos diz a benfeitora, para que nos liguemos a Ele. Respiremos fundo e peçamos humildemente: esteja conosco, Jesus, nesse momento em que a dor me alcança, seja a dor física ou dor moral, a prova mais difícil. Esteja comigo, Jesus, e que eu consiga perceber que além desse momento difícil, de desafio, triste, muitas vezes que aparenta estar na escuridão, existe um sol. E que eu consiga me ligar a Jesus e sentir esse sol que há de aquecer onde estivermos, para que possamos nos reerguer e mesmo diante da prova, buscarmos ter atitudes dignas, tendo o pensamento equilibrado, tendo as palavras e as ações refletidas por conta do ensinamento do Cristo Jesus, através do Evangelho que deve ser o nosso guia. Confiança, queridos amigos, porque todos nós estamos vivendo nesse mundo de provas e expiações, nesse tempo de transição, e se Deus assim o permite, é que temos recursos para vencer tudo isso. Então, que possamos aproveitar o que Deus nos deu, a capacidade da mediunidade natural, da ligação com o plano espiritual, com os amigos maiores, com os benfeitores, acima de tudo com Jesus, para que possamos angariar força, coragem, alegria e fé, e assim conseguirmos dar bons frutos. Até o próximo encontro, queridos companheiros.